Eram 9 irmãs numa casa, uma foi fazer biscoito, deu um tango-lumango nela, e das 9 ficaram 8. Eram 8 irmãs numa casa, uma foi afiar canivete, deu um tango-lumango nela, e das 8 ficaram 7. Eram 7 irmãs numa casa, uma foi aprender inglês, deu um tango-lumango nela, e das 7 ficaram 6. Eram 6 irmãs numa casa, uma foi comprar um brinco, deu um tango-lumango nela, e das 6 ficaram 5. Eram 5 irmãs numa casa, uma foi aprender teatro, deu um tango-lumango nela, e das 5 ficaram 4. Eram 4 irmãs numa casa, uma foi aprender chinês, deu um tango-lumango nela, e das 4 ficaram 3. Eram 3 irmãs numa casa, uma foi andar nas ruas, deu um tango-lumango nela, e das 3 ficaram 2. Eram 2 irmãs numa casa, uma foi fazer coisa alguma, deu um tango-lumango nela, e das 2 ficou só uma. Era uma irmã numa casa, ela foi cozinhar feijão, deu um tango-lumango nela, acabou-se a geração. Puxa! Ah, mas é brincadeira, elas estavam escondidas, olha todas aqui! Ainda bem que essa história teve um final feliz. E as histórias são boas para a gente gostar de ter finais felizes. Ou não. Por que não? Porque as histórias fazem a gente ter os melhores sentimentos, ou até os piores sentimentos. Nos ajuda a equilibrar nossas emoções. Contar história é muito gostoso. E você, tá a fim de aprender? Vamos falar um pouquinho disso. Quando a gente vai contar história, a gente precisa lembrar que a gente precisa de muita preparação. A preparação é 90% do sucesso. A gente precisa saber para quem a gente vai contar a história. Quem é o nosso público? A gente precisa saber também em que local, onde a gente vai contar. No hospital, na creche, no asilo, na praça, no aniversário, só para criança antes de dormir, só para vovozinha. A gente precisa saber quem é o nosso público, o local e quanto tempo a gente vai ter para contar essa história. 5 minutinhos para o bebê antes de dormir? Ah, 2 horas numa praça com muita gente em volta? Meia hora num hospital? Depende. A gente precisa saber também qual é o nosso repertório. Quais as histórias que a gente conhece, que a gente gosta de contar. Porque história é assim, a gente tem que gostar primeiro, senão ninguém vai gostar. E também a gente precisa saber o que nós vamos usar, que recursos nós vamos ter para contar essas histórias. Se nós vamos usar fantoches, se nós vamos usar só o livro mostrando as gravuras, se nós vamos fazer uma dramatização da história, se vamos cantar, se vamos usar poemas. E que estilo eu vou contar a história? Mais intimista, só na voz baixa, contando para uma pessoa, ou fazendo uma impostação de voz para muitas pessoas num teatro ou uma praça? E qual é o meu estilo, né? Que forma eu gosto de contar a história? E que jeito?
Isso tudo eu tenho que me preparar antes. Não posso chegar contando de qualquer jeito, no improviso. Porque vai que tem alguma coisa que eu não espero e aí não vai ficar bom. Eu também preciso pensar se eu vou contar com um livro ou sem livro e que livros eu vou usar. Os bebês, eles têm pouco tempo de concentração, então eu devo usar livros que sejam mais interativos, que o bebê possa manuseá-lo, que tenha som. Se for uma pessoa, uma criança mais velha, aí eu posso até usar um livro que seja maior, que tenha gravuras, que ele possa mostrar as gravuras. E se for uma pessoa mais velha, um adulto, eu posso contar histórias sem livro até. Histórias de vida, posso ouvir também a história. E aí vou preparar a mala, né? Esta mala do contador de histórias. E nela vou colocar os livros, os fantoches, os materiais, os brinquedos, os jogos, papel para a gente fazer dobradura, porque também dá para contar história fazendo dobradura. E assim a gente vai contando, brincando e mostrando tudo que a gente pode para aquela história. Aí vamos para a ação. E na ação, a gente tem que olhar olho no olho. O contador de história olha nos olhos das pessoas que estão ouvindo as histórias, porque está lá na presença. A gente forma que nem uma bolha. As pessoas ficam dentro desta bolha enquanto você conta a história. E todos os sons ou as coisas externas podem ser trazidas para essa bolha, para não atrapalhar o andamento da história. Você pode aproveitar uma dica. Se um celular toca no meio da história que você está contando, você aproveita aquele toque do celular para dizer que é alguma música que está fazendo parte daquela história. Por que não? É uma dica. E assim, a gente pode mostrar várias coisas. E pode cantar, e pode fazer adivinhas, e pode mexer o corpo. História dá pano para manga. A gente pode fazer muita coisa. E eu vou aproveitar e contar mais uma história para vocês. A história dos palhacinhos. Vamos ouvir a história do palhacinho Pimpão. Era um palhaço engraçado que só mexia com a mão. Vamos ouvir a história do palhacinho Lelé. Era um palhaço engraçado que só mexia com o pé. Vamos ouvir a história do palhacinho Zum Zum. Era um palhaço engraçado que só mexia o bumbum. E essa história acabou. Quem gostou? Levanta o cotovelo. Ah, quem gostou mais? Levanta o joelho. Ah, quem gostou mais? Levanta as duas mãos. E quem gostou mais ainda? Levanta a barriga. Pronto, está numa posição desconfortável? Não faz mal, pode voltar a ficar normal. E essas histórias que a gente vai contando e vai mostrando são para a gente se deliciar, aprender, traz cultura, traz diversão, traz até um jeito da gente curar a alma. Porque as pessoas que ouvem histórias aprendem com elas, mudam de lugar, viajam no tempo, viajam no espaço, conhecem países diferentes, cidades diferentes, locais diferentes. É tudo muito gostoso. E você, está animado para começar? Então vamos lá, vamos à aula.